Obrigada, presidente Cássio Cunha Lima, caros colegas senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Na mesma linha do raciocínio de Vossa Excelência, senador Cássio, a questão da insegurança jurídica e também da insegurança que alguns setores econômicos estão enfrentando hoje. O setor da pesca, citado por Vossa Excelência. Agora há pouco encerrou na Comissão de Assuntos Econômicos uma longa exposição que começou às 10 horas do ministro-chefe da Casa Civil, deputado Eliseu Padilha, mostrando todo o esforço que o governo vem fazendo no sentido de encontrar um rumo à política econômica do governo, em relação não só à estabilização, com inflação baixa, queda da taxa de juros, a retomada do crescimento gradual. E um dos setores que a desburocratização, criação de um ambiente mais favorável, e eu levantei ao ministro Padilha, nessa audiência pública, na Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo senador Tasso Gereissati, bastante concorrida, aliás, uma questão que preocupa por ser contraditória. O setor a indústria de calçados, que tem no meu estado uma força muito grande, mas também está com força no Ceará, está em Sergipe, está na Bahia, está na Paraíba, se Vossa Excelência está me lembrando, está na Bahia, está em São Paulo, em Franca, né, capital de calçado, em outros estados brasileiros. Ela tem, para se ter uma ideia, cerca de 300 mil empregos diretos, nacionalmente falando. E é uma indústria que é empregadora de uma mão de obra qualificada, porque a produção de calçados exportados tem este valor agregado relevante, que é o valor agregado social. A indústria é a terceira maior empregadora de mão de obra do país, superada apenas pelo comércio e pelo setor público. Dos 924 mil postos de trabalho criados em junho e agosto, 40% vieram do setor industrial. Então, o setor calçadista é um setor chave nesse processo. Só que o governo agora está sinalizando para duas medidas que impactam negativamente sobre esse setor. Uma, reduzir o imposto de importação para calçados esportivos, os famosos tênis. E segundo, reonerar a folha de pagamento, a folha de pessoal. Ora, elas combinadas são uma dinamite pura dentro do setor, porque o setor que vinha respirando desde o final do ano passado um pouco de expectativa de crescimento, porque estava achatado também o mercado interno é o maior mercado de consumo brasileiro, então ela vinha experimentando e agora o freio puxa de novo, e essa inconstância, essa insegurança jurídica cria realmente uma instabilidade. Na semana passada, a Bicalçados, que é a Associação Brasileira da Indústria de Calçados do país, através do seu presidente Heitor Klein, estiveram com o ministro Eliseu Padilha, ponderando essas incongruências e essa incoerência, que seria um prejuízo extraordinariamente pesado para o setor, insuportável até, porque no caso do calçado esportivo, que muitas encomendas às vezes são feitas à indústria brasileira, como eles têm vários fornecedores lá fora, e são um número de mais ou menos 4 grandes marcas, eles impõem as suas condições. E ao impor as suas condições, eles acabam perdendo a condição de produzir um calçado ao custo baixo imposto pelo comprador, pela encomenda. Então, ele está imprensado entre o mar e o rochedo. Mais impostos, mais carga tributária e ainda um comprador, o que faz a encomenda, que usa só a marca, as marcas não têm fábricas, elas encomendam de terceiros, então impondo a eles também no Brasil uma situação até de prejuízo. Por isso eu estou pedindo à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, encaminhando um requerimento para fazer uma audiência pública para avaliar o impacto que terá sobre o nível de emprego essas duas medidas do governo que estão consubstanciadas num projeto que está tramitando, um projeto de lei, o 8456 de 2017, alterando a Lei 12.546, que desde 2011 permite a substituição da contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de salários pelo pagamento de 1 a 4,5
4,5% sobre o faturamento bruto das vendas no mercado interno das indústrias. Atualmente, o setor calçadista está incluso na lei, pagando 1,5% sobre as vendas realizadas no mercado interno. E até esse percentual, nem eles sabem quanto vai ser, se vai ser 1, se vai ser 1,5, se vai ser 2, se vai ser 4,5, como está aqui previsto. Então, a falta de clareza dessa matéria, a relatoria do projeto está na mão do deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e a expectativa é essa. O ministro Padilha acolheu a ponderação feita pelos industriais na semana passada, não só o presidente da Bicalçados, Heitor Klein, mas outros líderes representantes do setor que está produzindo focadamente para o mercado interno e para a exportação, para ponderar ao ministro e ao governo que essa medida causa um impacto sobre o nível de emprego que agora começa a respirar, porque, como eu disse, alguns setores vieram mostrando um aumento de atividade, de empregabilidade, liderados pelo setor automotivo, claro, pelo setor têxtil, muito importante, de grande valor agregado, pelo setor de calçados, de confecções, eletroeletrônico e químico farmacêutico. Então, nós não podemos permitir que essa redução aconteça numa hora que nós estamos alçando um voo de estabilização para aumentar a geração de empregos no nosso país. Penso que o governo deve olhar com atenção nessa matéria, sob pena de deixar de contabilizar as questões relacionadas à possibilidade de uma recuperação mais rápida de um setor estratégico para o país. Antes de encerrar meu tempo, senador Cássio Cunha Lima, não posso deixar de mencionar uma entrevista dada ontem pelo juiz Sérgio Moro, que lidera a Operação Lava Jato, sobre o risco que corre o Supremo Tribunal Federal reverter a decisão sobre a questão da prisão em segunda instância, dos julgamentos em segunda instância. Essa é uma matéria que já foi submetida em 2016 pelo próprio Supremo, que acolheu, entendendo que, sim, a prisão pode ocorrer em segunda instância em relação a uma espécie de esforço político, esforço institucional para combater a impunidade no Brasil. Segundo, na avaliação do juiz Sérgio Moro, nessa entrevista ontem ao Canal Livre, uma revisão, disse ele, vou ler textualmente, desse precedente, Roda Viva, desculpe, não é o Canal Livre, Roda Viva na TV Cultura, Roda Viva na TV Cultura, agora para completar com a despedida do conhecido jornalista Augusto Nunes. Ele, falando no Roda Viva ontem, ele disse que uma revisão desse precedente, o precedente da segunda instância, que foi marco no processo de enfrentamento da corrupção, teria um efeito muito ruim e passaria uma mensagem errada, eu diria, uma mensagem negativa e de desesperança. Passaria uma mensagem, disse ele, de que não cabe mais avançar, de que vamos dar um passo atrás. De fato, será um retrocesso do ponto de vista do esforço que tanto a Lava Jato como a própria Polícia Federal, o Ministério Público trabalharam intensamente. Não foi só o juiz Sérgio Moro, é preciso que reconheça, que tiveram um empenho institucional no combate à corrupção e à impunidade em nosso país, mas um esforço coletivo de instituições que todos nós respeitamos pelo seu princípio republicano, pela sua ação republicana, não só a Polícia Federal, mas também o Ministério Público e o Poder Judiciário, lembrando aqui a memorável atuação do ministro de saudosa memória, Teori Zavascki, e agora do ministro Fachin. É preciso que a gente reconheça esses agentes públicos que estão empenhados naquilo que nós entendemos que seja necessário, porque hoje, senador Cássio Cunha Lima, e Vossa Excelência, como eu, certamente tem andado pelo seu estado e por outras partes do Brasil. O desconforto do eleitor, para não dizer o protesto do eleitor, a irritação do eleitor com a classe política é gigantesca. E eles estão dispostos, os eleitores, a votar, se abster, votar em branco ou votar nulo, ou anular o voto. Esse é o pior caminho que nós podemos esperar para a democracia. Limpe-se a política, tire-se do cenário as pessoas que, na visão do eleitor, não estão cumprindo com a missão a que lhes foi confiada, pelo voto secreto. Mas esta atitude de omissão, de ausência na votação, porque compensa, a multa é de apenas R$ 3,
Então, esse é também um estímulo para não ir votar. E é preciso que o eleitor entenda que a sua ausência significa a sua omissão e ele não poderá, amanhã, se as coisas piorarem do que estão hoje, forem piores do que estão hoje, dizia o doutor Ulisses, espera a próxima legislatura. Lamentavelmente, nós estamos correndo o risco também de acontecer dessa forma. Espera o próximo. Mas isso acontecerá, espera o próximo, se o eleitor não tiver a consciência da responsabilidade que está nas suas mãos de fazer boas escolhas em todos os partidos, em todos os estados, para a Câmara Federal, para as Assembleias Legislativas, para os governos e para a Presidência da República. Se ele não cuidar disso, estará selado a conviver com uma situação que ele não gostaria que existisse, especialmente também, não só na Casa do Povo, que é a Câmara, mas também aqui na Casa da República, que é o Senado Federal. Obrigado, presidente.